Buscar o trecho do depoimento do Donald Trump, que fala justamente desse momento que ele narra como foi o encontro ali com o presidente brasileiro, porque, repito, o presidente brasileiro tradicionalmente abre os discursos e, em segundo lugar, vem o presidente dos Estados Unidos. E aí eles acabaram se encontrando rapidamente. E o presidente Donald Trump, ao final do longo discurso que ele fez, né, foi um discurso mais longo que o do presidente Lula, ele cita o presidente Lula, fala que tiveram esse encontro rápido. Enfim, vamos ver aí o que disse o presidente americano. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Tá aí, o momento que, de certo modo, até provocou uma descontração ali entre o pessoal riu, ele fez, né, aquelas declarações, depois falou que o Brasil tá mal e vai mal, tem que andar junto com ele. E enquanto a gente recuperava esse trecho aí, eu já quero pegar aqui a opinião dos dois. Eu busquei essa entrevista aí que o professor fez referência para a BBC, e de fato a entrevista toda descrita no site do governo brasileiro também. O governo brasileiro transcreveu toda a entrevista. E a repórter, a jornalista aqui, ela reiteradas vezes questiona por que Lula então não procurou o presidente americano. Aí eu vou tentar rapidamente ler assim objetivamente, não vou ler tudo aqui, mas ela pergunta assim: o senhor escreveu artigos em que diz que estava aberto ao diálogo com Donald Trump. Por que não liga para ele? O presidente disse: porque eles não querem conversar. Aí a repórter insiste: mas ele disse que o senhor poderia ligar a qualquer momento. E o presidente diz: eles não querem conversar, eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. É importante lembrar que quando o presidente comunicou a taxação ao Brasil, ele comunicou de forma civilizada, ele não comunicou de forma civilizada que 2 chefes de Estado se comunicam, ele publicou no portal e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Aí ele segue com uma resposta um pouco mais longa e a jornalista insiste: presidente, eu poderia apenas confirmar um ponto com o senhor? O presidente Trump disse que ele estaria feliz em conversar a qualquer momento. Posso apenas confirmar, o senhor tentou ligar para ele e ele apenas não atendeu, ou o senhor não tentou ligar? E o presidente disse: olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar, nunca quis conversar. E a repórter insiste, corretamente, se um ponto não está claro, o repórter tem que insistir mesmo, o papel do jornalista é insistir. E a jornalista insistiu: então você nunca tentou ligar? Aí o presidente Lula diz: nunca quis conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério de Relações Exteriores recebeu, nem meu Ministro de Comércio recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente. Ele segue com a resposta longa aqui. 16 de maio, mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações. Aí a jornalista: para confirmar, a razão pela qual o senhor não tentou ligar é porque ele não tentou ligar antes de impor tarifas, isso está correto? Aí o presidente Lula diz: a razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. E se segue, ela insistiu, a forma que o professor falou aqui,
numa resposta do presidente Lula sobre esse diálogo. Mas, avançando para o dia de hoje, né, o presidente Trump, então, comunicou a todos no seu discurso que já agendou um encontro com o presidente Lula. Parece que vão conversar agora, semana que vem. Aliás, a notícia que está em GZH é que essa conversa entre Trump e Lula será por telefone ou videoconferência. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a conversa deve ocorrer por meio de um telefonema ou de uma videoconferência. Segundo Vieira, o encontro pessoal não será possível devido à agenda do brasileiro. Bom, vamos lá então. Feitas as explicações e a leitura de parte dessa entrevista aqui, professora Tatiana, esse capítulo específico aí que ganhou um grande destaque também a partir da manifestação que a gente viu do presidente norte-americano. Vamos lá. Primeiro, eu diria, ele é um showman, né? Sem dúvidas, fica muito claro na fala dele a tentativa de, enfim, chamar a plateia para o que ele está dizendo. Mas, bom, alguns pontos sobre essa fala, né? Primeiro, Trump vai dizer que o Brasil, ele adota medidas contra americanos e outros. E eu acho interessante frisar que esses outros interfeririam nos interesses internos brasileiros, na política interna brasileira. Por mais que Lula não tenha afirmado nessa entrevista que ele não tenha tentado entrar em contato direto com o presidente, no caso dos Estados Unidos, eu entendo a razão pela qual ele fez isso. Como eu havia comentado antes, nós temos um executivo, um judiciário, um legislativo, 3 poderes separados. A questão do processo do Bolsonaro está dentro do poder judiciário, né? Judiciário. A gente tem depois PEC da anistia sendo debatida no legislativo. O papel do executivo não é interferir no judiciário, não é interferir no legislativo. O papel do judiciário é observar o que esses outros poderes farão, decidirão, e aí se posicionar. Note que antes a gente não tinha tido nenhuma manifestação por parte do Poder Executivo em relação a esses atos. Tanto que a primeira taxação que veio em relação a Alexandre de Moraes, a gente teve resposta do Supremo por meio de nota, mas a gente não teve uma resposta efusiva do Executivo. Foi uma nota do Ministério das Relações Exteriores dizendo que existe independência de poderes no Brasil. Então, uma vez que a gente já tem, então, o julgamento, que a gente já tem, então, o resultado do julgamento, agora ele pode se manifestar no sentido: não estou interferindo em nenhum tipo de poder e não estou realizando nenhuma medida nesse sentido. Então, eu diria que eu achei importante ele trazer isso no discurso, me surpreendi, e ter feito isso agora, não em relação a quanto o processo ainda ocorria. E eu entendo, em virtude disso, o motivo pelo qual o brasileiro não entra em contato com o americano. Por quê? Porque essa taxação, ela estava acontecendo enquanto o processo estava acontecendo. Estava tramitando. Então, quando o processo ainda está tramitando e essas sanções iniciais vieram, tanto em relação aos ministros, mas em relação também ao Brasil, não era em relação também a questão, claro, interesses americanos e outros. Então, ele deixou claro que eram outros interesses que estavam fazendo com que ele adotasse essas medidas de sanção. Que vale lembrar, quase 50% das sanções foram retiradas por meio de negociações bilaterais. Então, a gente teve algum tipo de negociação secundária, não necessariamente do primeiro escalão. Tanto que a gente tem diversos produtos retirados da lista. Muitos deles não são bons para, claro, o cenário gaúcho econômico, que foi bastante afetado pelas tarifas, mas a gente vê o açúcar, o suco de laranja, né, que são setores importantes. Então, vejo isso como um motivo pelo qual não houve um contato entre os dois direto. Certo. Agora, falar assim, em 30 segundos a gente já resolveu o que poderíamos ter resolvido antes. Eu acho que isso só foi uma jogada de marketing. Sim. Até acho que ele não falou que 30 segundos foi o suficiente para resolver, né? Acho que ele só fez referência que foi um encontro rápido, de poucos segundos, e que ali, a partir dali, destravou
aí sim resolveu, né? Resolveu o problema de destravar a marcação de um encontro. Me parece que foi isso, né? Mas eu entendo que esse encontro ele poderia já acontecer de qualquer forma e não precisaria ter um encontro dos dois, um saindo e outro entrando no púlpito, para que isso acontecesse. Acredito que talvez isso já pudesse ter sido debatido. Vale lembrar, Léo, que amanhã, por exemplo, nós teremos um evento paralelo à ONU, que é em relação às democracias, né? Digamos, de que maneira que as democracias devem ser ressaltadas. E o governo dos Estados Unidos não foi convidado para essa reunião, com o apoio de outras lideranças, não só brasileira, mas também espanhola e outros governos. Então é interessante notar isso também, que se vê essas medidas como sendo autoritárias por parte dos Estados Unidos e autoritárias e interferindo nos assuntos internos. Certo. E para mim a posição do presidente Lula foi bastante acertada, né, em só se manifestar após o término do julgamento. Claro, ainda tem recursos, mas... Embargos, né? Que Exato. não podem mudar quando essa... Vamos lá, professora, só seu lado início. Não, primeiro dizer que o Trump é de fato um showman, né? É alguém imprevisível e que mobiliza recursos, inclusive de caráter oratório, para trazer a opinião pública a seu favor e, de algum modo, quebrar fronteiras que muitas pessoas constroem em torno dele. Agora, fica claro que o presidente da República, eu vou ressaltar esse aspecto, não procurou dialogar diretamente com o presidente Trump. Não obstante ser um tema de grande impacto para o nosso país, que fere a economia nacional, inclusive a rio-grandense, né? E talvez por um motivo pessoal, de honra, o que quer que seja, não buscou essa ligação. Me parece que, dadas as dimensões deste aspecto, era um dever do presidente Lula entrar em contato com o presidente Donald Trump. Olha, vamos resolver essa questão? Vamos conversar olho no olho e chegar a uma conclusão? Isso não foi feito. Ele mesmo declarou e é lamentável que tenha acontecido isso. Repito, Léo e professora, nós somos a ponta fraca do processo. Nós somos a ponta fraca de um jogo de poder muito bem estabelecido e não podemos nos dar o direito de sofrermos todas as sanções que disso decorrem por conta de uma questão de honra pessoal. Isso foi um erro gravíssimo da diplomacia brasileira, no meu entendimento, e em particular do presidente Lula. Agora, na parte final da declaração do Donald Trump é que fica um recado que merece reflexão. E aqui vou procurar não entrar em juízo de valor, apenas expor os caminhos que ele nos evidencia. Ele diz: o Brasil vai mal e continuará indo mal enquanto não vir conosco. Há algum tempo, creio que no início do ano, o vice-presidente americano D.D. Vance fez um discurso muito forte na cimeira de defesa da União Europeia. Presentes estavam todos os ministros de defesa, de relações exteriores da União Europeia, e disse: nós, Estados Unidos, deixaremos de financiar a OTAN, nós, Estados Unidos, não seremos mais parceiros de braços abertos com a Europa porque vocês traíram nossos valores. As palavras dele. Vocês deixaram de fazer parte do legado ocidental e etc., em nome de uma cultura pós-moderna, neo-humanista, ou como queiram chamar. Não vou entrar no mérito se isso está correto, se não está, se acontece ou não, mas foi o que ele disse. Nós vamos buscar reconstruir esta mentalidade, essa psique, essa cosmovisão ocidental e precisamos que a Europa venha conosco. Donald Trump disse a mesma coisa para os Estados Unidos, para o Brasil, sem citar os valores. Disse: olha, vocês estão entrando em fóruns que não são os nossos. Vão escolher mesmo esse caminho? Quer dizer, vão buscar não conversar conosco, vão buscar nos dar recado na Assembleia Geral da ONU, fazer brincadeiras com jabuticaba, ou vocês vão querer conversar e ter os Estados Unidos como parceiro? Eu não sei, sinceramente, até porque não sou tomador de decisão e muito menos governante, qual é o caminho certo para o Brasil, mas essa reflexão tem que ser feita. Para onde nós vamos? Nós vamos buscar parcerias, então, com outros atores e de algum modo, desprezar toda essa história com os Estados Unidos, porque estamos, Léo, no momento mais grave das relações entre os dois países desde a nossa independência. E isso é um aspecto que não pode ser desprezado.